Oi, turminha do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, hein? Nós estamos aí voltando, né? Nosso segundo semestre letivo, né? E eu espero que nós possamos construir muitos aprendizados juntos, né? Que seja um semestre maravilhoso para todos nós, né? Então, aí nós vamos iniciar nossa semana, né? Com atividade de casa, tá certo? Atividade de casa. E aí nós vamos começar a estudar um gênero novo, certo? Vamos estudar hoje o artigo de opinião, né? Que é um texto bem bacana, vocês vão gostar desse gênero textual, né? E aí vão aprender a importância desse gênero textual, tá certo? Então, olha só. No livro de vocês aí, na página 146, certo? Nós temos aí um artigo de opinião, um textinho, tá? Esse texto aí, ele é curtinho, tá certo? E ele tem por título, né, Os Males do Consumo Desenfreado, certo? Ele é de Rodrigo Berté. Então, olha só, para iniciar, né, antes da leitura desse texto, eu vou falar aqui, né, algumas coisas, algumas colocações sobre esse tipo de texto, tá bom? Algumas características do gênero, tá? Para vocês se situarem melhor e entender o porquê, né, que é importante estudar esse gênero, conhecê-lo, tá? Então, olha só. A primeira coisa, né, é que é um texto argumentativo. E o que é um texto argumentativo? Onde eu vou argumentar, falar, defender, né, alguma coisa, algum assunto, tá certo? Esse texto, né, ele tem uma estrutura, né, onde existe a introdução, né, que é a primeira parte do meu texto, onde eu vou apresentar o tema que vai ser discutido, certo? Então, introdução, eu apresento o meu tema, situo o meu leitor, né, o que ele vai ler, sobre o que ele vai ler, tá certo? Introdução, desenvolvimento, né, que é o corpo do meu texto, onde eu vou estar fazendo, né, falando mais um pouco deste tipo, né, desse assunto, dando a minha opinião sobre o assunto, tá? Fazendo aí a defesa, argumentando mesmo, né, a minha opinião sobre aquilo, tá certo? Então, aí é o desenvolvimento, tá certo? E a conclusão, que é onde eu faço aquele arremate final, né? Expresso, meu ponto de vista já está ali expresso, meu tema já está expresso. E aí, nessa conclusão, eu vou tentar, né, convencer o meu leitor, né, através dos argumentos já colocados no desenvolvimento, né, a concordar, a trazê-lo a concordar com a minha opinião, certo? É o fechamento do meu texto, tá bom? Então, ele tem essas três partes, né, que é introdução, desenvolvimento e conclusão. Outra característica desse texto, né, ele pode ser escrito em primeira pessoa, tá certo? De maneira subjetiva, expressando mesmo a minha opinião. E ele pode ser escrito também de uma forma mais impessoal, né, na terceira pessoa, onde eu defendo o assunto, né, escrevo de uma forma persuasiva que vai estar influenciando o meu leitor a concordar comigo ou discordar comigo de tal assunto, tá certo? Na terceira pessoa. Olha só, esse gênero textual, artigo de opinião, né? Ele tem como a função social discutir alguns temas, certo? A maioria temas polêmicos, né? Fazendo com que o meu leitor, né, concorde com a minha opinião, ele concorde comigo, com o meu posicionamento, com o meu ponto de vista, certo? Sobre tal assunto. Esses assuntos podem ser sociais, podem ser políticos, né? Vários assuntos, né, podem estar presentes nesses artigos de opinião,
Então, olha só, ele tem uma esfera de circulação jornalística, tá? Ele circula aí, né, em jornais, tanto jornais impressos, tá? Como jornais também eletrônicos, tá? Digitais, certo? Pode vir em livros, podem vir em revistas, certo? Podem vir em jornais. Então, hoje nós temos o meio digital, né? E esse tipo de texto também está aí acompanhando, né? Se transformando, caminhando junto com as maneiras de circulação que forem surgindo. Então, vocês estão vendo que como ele mostra posicionamentos, opiniões, né, sobre temas polêmicos, políticos, sociais. Então, é um tema importante, né, porque é importante que nós, como cidadão, tenhamos nossa posição, nosso ponto de vista sobre os fatos, né, que acontecem. Então, é um texto importante, né, para a sociedade, né, porque aí nós podemos estar nos baseando, né, e ver se nossa opinião está indo no caminho certo. Podemos repensar, né, sobre alguns assuntos, né. Então é um texto muito importante. Então, como atividade de casa de hoje, vocês vão fazer essa leitura, tá, da página 146, fazer a leitura desse artigo de opinião aí, e em seguida responder as questões, né, do estudo do texto. São 16 questões, tá certo? Vocês vão respondê-las aí no caderno de vocês de produção textual. Lembrando, coloca o gênero que está sendo estudado, artigo de opinião, tá? Coloca também o cabeçalho, tá certo? Coloca a página e o título do texto, tá certo? Vocês vão fazerem somente as respostas, não precisa copiar as perguntas, ok? Então, façam a leitura direitinho, mais de uma vez. Se quiserem também, acharem interessante, busquem outros artigos também que tem aí na internet, tá disponível, tá? Para vocês entenderem. E é bom você estar conhecendo esses textos, né? Porque trazem assuntos importantes para nós, né? Nos situarmos em meio à sociedade, tá certo? Então, respondam aí as questões. Qualquer dúvida, eu estou aqui, né? Podem entrar em contato comigo, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá certo? Então, tchauzinho, um beijo, até a nossa próxima aula.